Muito bem, pessoal, boa noite a todos, aliás, boa tarde a todos, né? Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, prazer imenso poder estar com vocês hoje, não é por motivo de um compromisso, um pouco mais cedo, né? Não poderia estar com vocês aí à noite, embora esse vídeo vai estar postado no YouTube, no nosso canal. Peço para que você acesse, divulgue, compartilhe, se inscreva, tá certo? E também nós vamos fazer uma sala, né? Eu faço uma sala de vídeo, vou fazer uma sala de vídeo às 8 horas também, reproduzindo novamente nossa conversa aqui, ok? Muito bem, nosso texto na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 5 até o verso 17, que diz o seguinte: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, bendita, santa, poderosa, eficaz, suficiente, absoluta para nós. Tua palavra para nós é a verdade. Tua palavra para nós é o caminho. Tua palavra para nós é a direção para a qual devemos andar. Pedimos então que o Senhor fale conosco através dela. Nos mostre, Senhor amado, direções, padrões. Nos mostre, ó Deus bendito, opções ou a opção certa para a nossa vida, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Te agradecemos por estarmos na tua presença e estarmos bem. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem dado. E também nos solidarizamos com aqueles que estão passando por momentos difíceis durante esse afastamento social, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão passando dificuldades, seja ela de ordem financeira, econômica, emocional, seja qual for a dificuldade, Pai. Nos solidarizamos e clamamos a tua graça sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Pedimos agora que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo nos capacite a compreender a tua palavra, aplicar e colocá-la em prática, para que o teu nome seja engrandecido na nossa vida. Amém. Muito bem. Teve uma parte de uma letra de uma música antiga, de 1930, que acabou se tornando um jargão popular. E a frase é: com que roupa? Não é? E o significado desse jargão popular é quando alguém te convida para algum evento que você julga não ter capacidade para bancar, não é o custo desse evento, uma festa que você se acha indigno ou não tem como participar,
ou uma festa que você vai ter que contribuir com alguma coisa, fala, com que roupa que eu vou, né? Como é que eu posso? E também é comum a gente ouvir, principalmente das mulheres, e elas que me perdoem nesse momento, pelo exemplo, falar que não tem roupa, né? Você vai sair, aí a mulher abre um guarda-roupa repleto de roupas e calçados, fala assim, eu não tenho roupa para isso, não tenho roupa para sair, né? Minhas roupas acabaram todas e assim por diante. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o vestuário não é algo muito importante para nós, né? A maneira como nos apresentamos, a maneira como nos vestimos é muito importante, não é? E para nós é também uma necessidade, não é? Não foi sempre assim. Você lendo a palavra de Deus lá no Gênesis, você vê que o vestuário não era uma necessidade do ser humano no início da criação. O texto do Gênesis diz lá no capítulo 2, se eu não estou enganado, que homem e mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Adão e Eva, eles viviam sem necessidade de vestuário, sem necessidade de roupas e não se envergonhavam por isso. Mas depois da entrada do pecado no mundo, ele passou a ser necessário, passou a ser uma necessidade do homem, não é? Porque assim que Adão e Eva pecaram, eles tiveram que se vestir, eles sentiram vergonha um do outro, sentiram vergonha de Deus e precisaram se vestir. Se vestiram primeiro de forma improvisada, com folhas de figueira que eles mesmos cozeram para si, não é? A Bíblia fala que eles vestiram aventais e depois Deus providenciou uma vestimenta mais elaborada, mais adequada, mas essa sim de pele de cordeiro. E Adão e Eva tiveram que presenciar a morte de um animal para que eles pudessem cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Então essa necessidade, desde então, ela faz parte da nossa natureza. Ela é uma necessidade que todos nós temos desde sempre, não é? E é também um objeto de vaidade do ser humano, né? As pessoas usam o ato de se vestir, a prática de usar roupas também como um instrumento de vaidade. Pessoas se vestem não só para cobrir a sua nudez, ou não só para se abrigar do frio, mas as nossas vestimentas representam também um certo status, representam uma certa posição, condição social. Em alguns casos, as pessoas se vestem de forma a provocar sensualidade, não é? E existem aí diversos tipos de vestimentas que as pessoas usam com as mais variadas finalidades e não apenas para cobrir a nudez. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, quando ele exorta os irmãos lá de Colossenses, pouco antes do texto que nós lemos, né, na nossa reflexão passada, Paulo estava exortando aos irmãos de Colossos a pensarem nas coisas do alto e não nas coisas do mundo, a se concentrarem mais o seu pensamento, o seu objetivo de vida nas coisas do alto e não nas coisas do mundo, nas coisas eternas e não nas coisas passageiras apenas. E agora o apóstolo Paulo começa a demonstrar para aqueles irmãos, através dessa carta que ele escreve para aquela igreja, como que isso pode ser feito de forma prática. E aí ele vai usar um exemplo para falar para esses irmãos como que eles conseguiriam colocar em prática essa atitude de pensar mais naquilo que é eterno, naquilo que tem valor eterno, naquilo que tem peso eterno, que glorifica Deus em detrimento das coisas desse mundo. E o exemplo que o apóstolo Paulo usa é o ato, a prática de se vestir. Então eu quero junto com você nessa tarde, mais uma vez, quero com você nessa tarde aqui, meditar um pouco sobre com que roupa nós devemos andar neste mundo, não é? Então a pergunta é a mesma da música lá de Noel Rosa, que foi gravada tantas e tantas vezes ao longo da história. Com que roupa, não é? Quando alguém pergunta aí com que roupa
Então, a partir de agora, quando você ouvir essa expressão, você vai se lembrar dessa nossa reflexão aqui, porque Paulo fala sobre a maneira de se vestir. Eu quero começar essa reflexão com você, meditando a respeito da parte B do verso 9 e do versículo 10 como um todo. E nesse trecho, o apóstolo Paulo, eu gostaria de ler novamente com você. O apóstolo Paulo diz assim: uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está nos informando de que mesmo aqueles que são salvos pela graça de Deus precisam todos os dias decidir que roupa vai usar, como vai se vestir, ou seja, mesmo os salvos ainda têm as duas naturezas dentro de si. Mesmo estando salvos, mesmo tendo sido alcançados pela graça, nós temos ainda essas duas vestimentas no nosso guarda-roupa, digamos assim, não é? E essas duas naturezas, elas se degladiam dentro de nós. O apóstolo Paulo mesmo diz isso, né? Que o mal que ele queria fazer, que ele não queria fazer, ele praticava, o bem que ele gostaria de fazer, ele não conseguia praticar, e aí ele faz aquela exclamação: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, tal. Então, quando nós nos convertemos a Cristo, entregamos a vida para Jesus, nós somos justificados, nós somos libertos do domínio do pecado, mas nós ainda estamos sujeitos ao poder do pecado, à presença do pecado, à influência do pecado. O pecado, como disse o escritor aos Hebreus, ele nos rodeia de perto, ele está sempre à nossa volta. O apóstolo Tiago escreveu que nós somos tentados na nossa própria concupiscência, na nossa própria cobiça, não é? E essa concupiscência, uma vez tendo concebido, ela gera o pecado, e o pecado leva à morte. Então não é porque eu e você conhecemos o Evangelho, entregamos a vida a Cristo, recebemos Jesus como nosso Salvador, temos o nosso nome escrito no livro da vida, que nós estamos completamente livres de pecar. Isso não é verdade. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que eu e você precisamos viver a nossa vida cristã como os salvos, como filhos de Deus, sabendo que nós temos essas duas naturezas dentro de nós. E é a nossa função escolher qual delas vai estar em evidência na nossa vida. É nossa responsabilidade decidir todos os dias qual vai ser a nossa maneira de viver. Se nós vamos realmente vestir esse novo homem, essa nova criatura que nós nos tornamos quando recebemos Cristo como Salvador, ou se vamos continuar usando aquela roupagem do pecado, aquela roupagem antiga, aquela roupa da qual o Senhor Jesus nos livrou. Porque uma coisa é você estar preso ao pecado e não ter como se libertar dele. Não é? Uma pessoa que ainda não foi alcançada por Jesus Cristo, uma pessoa que ainda não foi salva pelo poder do Evangelho, uma pessoa que ainda não foi alcançada totalmente, que não entregou sua vida a Jesus, é uma pessoa que está sob o domínio do pecado. Então, o que é o domínio do pecado? Não é? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, éramos incapazes de nos convertermos, éramos incapazes de nos tornarmos salvos, éramos incapazes de reconhecer a graça de Deus, de ter os nossos olhos iluminados e assim entregar a nossa vida a Deus. Mas assim que o Espírito Santo nos regenerou, que nós conseguimos enxergar a verdade do Evangelho, nós fomos libertos do domínio do pecado. O pecado não tem mais o domínio sobre nós, mas nós precisamos todos os dias decidir andar longe do pecado, porque nós ainda sofremos a pressão do poder do pecado e ainda sofremos a pressão da presença do pecado. O dia que o Senhor Jesus vier nos buscar e que nós estivermos na eternidade, nós estaremos livres do poder do pecado, estaremos livres também da presença do pecado. Mas agora nós precisamos nos revestir a cada dia do Espírito Santo para que ele nos liberte desse poder do pecado. Então Paulo escreve aqui nesses versos 9 e 10, dizendo assim: olha, vocês têm agora num guarda-roupa lá dois tipos de vestimenta, duas túnicas.
não é? Vocês têm lá 2 ternos de roupa, como diziam os antigos, 2 trocas, não é? Então vocês têm a vestimenta do pecado, vocês têm a vestimenta do novo homem. Então agora é preciso que eu e você decidamos que roupa que nós vamos usar, né? Com que roupa que a gente vai sair de manhã cedo para o trabalho, para a escola, para os relacionamentos, que roupa a gente vai usar dentro de casa, que roupa a gente usa no quarto secreto quando ninguém está vendo a gente, que roupa que a gente usa na sociedade, no trânsito, em tudo aquilo que a gente faz. E Paulo fala que mesmo aqueles irmãos, lembrando sempre, irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui não é para descrentes, ele está escrevendo para os crentes, para os irmãos que já faziam parte da igreja, não é? Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, você ainda que não se tornou um cristão, não é? Essa palavra não é para você, é para você também. Você pode em Cristo ser livre do domínio do pecado e também, através do Espírito Santo, ser liberto do poder do pecado. Mas esse texto ele está tratando com a igreja. O apóstolo Paulo está tratando aqui com os cristãos, aqueles irmãos que já faziam parte da igreja. E Paulo está dizendo para eles: olha, vocês precisam tirar essa roupa velha. Vocês precisam todos os dias pegar essa roupa que vocês usavam quando ainda não conheciam a Deus, e vocês têm que rejeitar essa roupa, porque todos os momentos Satanás vai vir com essa roupa querendo vestir ela em vocês de novo. Todos os momentos o diabo vai vir com essa roupa de novo querendo colocar em vocês. Vocês serão tentados a usar novamente toda essa vestimenta antiga. Mas Paulo está falando assim: despojem-se dessa roupa, tirem essa roupa antiga, tirem essa roupa velha e vistam-se do novo homem, vistam-se dessa nova roupa, dessa nova vestimenta que foi lavada no sangue de Jesus Cristo. E através desse vestirmos-nos, não é? Dessa nova criatura que nos tornamos ao conhecer o Senhor Jesus Cristo, nós somos livres do poder do pecado. Já estávamos livres, já estamos livres do domínio do pecado. Não é? Não estamos mais debaixo do domínio do pecado, já temos consciência do nosso pecado, já compreendemos que somos pecadores, já nos arrependemos do nosso pecado, já entregamos a nossa vida a Cristo, mas precisamos ser livres do poder do pecado. Ele não pode mais reinar na nossa vida, ele não pode mais nos dominar como dominava quando não conhecíamos a Deus. Então agora é preciso se despir, se despojar dessa velha criatura e nos revestirmos do novo homem, da nova criatura, da nova roupa que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Vocês lembram lá da história do filho pródigo? Ele estava iludido, ele estava debaixo do domínio do pecado. Estava iludido, estava com a cabeça virada, como nós dizemos, pediu a herança do pai, foi embora, gastou, não é na farra o dinheiro do pai, mas lá no meio do pecado, dominado pelo pecado, um dia ele caiu em si. E aí ele foi livre do domínio do pecado, e ele então se arrependeu e voltou para a casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, ele ainda está com toda aquela vestimenta suja, ele está com toda aquela aparência ainda de um jovem perdido. Mas o seu pai imediatamente fala assim: tirem essa roupa suja dele, coloquem-lhe um anel no dedo, calcem os pés, dê-lhe uma roupa nova, não é? Aquele jovem não poderia mais, arrependido, livre do domínio do pecado, ele não poderia mais continuar andando vestido como se ainda estivesse lá. Mas ele recebe uma nova vestimenta, recebe uma nova roupagem, e agora ele pode participar da santidade do Pai, da casa do Pai, dos atributos do Pai, da personalidade do Pai. E assim somos nós. Nós não poderemos, como salvos, como cristãos, como filhos de Deus, participar da santidade de Deus, da casa de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus, se nós ainda estivermos correndo atrás ou desejando nos vestir com a roupa do passado, com as vestimentas de antigamente. E aí Paulo vai nos mostrar agora, dos versos 5 até a parte A do verso 9, qual é a roupa natural, não é? Qual é essa roupa da qual nós devemos nos despojar, qual é a roupa da qual nós devemos nos despir. E Paulo vai falar aqui que essa roupa que nasce conosco, não é?
é a roupa do pecado e das suas práticas. Nós já nascemos com ela, não é? Mas o Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele nos livrou do domínio desse pecado, mas ainda estamos debaixo dessa influência e do seu poder, que está presente no mundo e presente também na nossa carne. E Cristo nos livrou do domínio do pecado, e nós precisamos a cada dia tirar esse pecado das nossas vidas, nos livrando de todos os seus, entre aspas, acessórios. Quais são esses acessórios do pecado? O apóstolo Paulo vai nos explicando aqui. Precisamos fazer morrer tudo que faz parte dessa natureza terrena: a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, que é a idolatria, não é? Porque tudo isso traz a ira de Deus. Então nós precisamos nos livrar de todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar, a mentira. Então percebam que esse despojar-nos dessa velha natureza, em primeiro lugar, é você encontrar em Deus o autocontrole, o controle para os seus impulsos, para o seu apetite, para a sua voracidade, a nossa voracidade, não é? Seja ela nas mais diversas áreas, com relação ao dinheiro, com relação ao sexo, com relação à moral, com relação ao pecado, com a relação aos nossos impulsos e também nos nossos relacionamentos, não é? Na questão da ira, da indignação, da maldade, da blasfêmia, da linguagem obscena e da mentira. Então, essa é a roupa que nasce com a gente. Essa é a roupa que vem de fábrica conosco. Quando a gente sai de fábrica, essa é a pintura de fábrica que vem na gente, né? Essa é a roupa de fábrica. E Paulo está dizendo: vocês precisam tirar isso, porque vocês não estão mais debaixo do domínio do pecado. Vocês não estão mais debaixo do controle do pecado. Vocês já foram capacitados por Cristo para se livrarem dessa velha natureza, dessa velha roupa. E nos versos adiante, dos 11 até o 17, aí Paulo fala do que nós devemos nos revestir quando somos despidos da velha roupa e da velha natureza, não é? E o próprio apóstolo Paulo, ele usa na carta aos Efésios a comparação, o exemplo da couraça da justiça, ou seja, é a nova natureza, é a justiça de Cristo que é imputada a nós, é uma nova roupa. Assim como aquele jovem que voltou para a casa do pai, foi vestido com uma roupa nova, foi colocado no seu dedo um anel, foi colocado alparcas nos seus pés, assim também nós, quando somos libertos do domínio do pecado, nos despimos do velho homem, nós podemos também nos revestir de Cristo Jesus, da natureza de Cristo, da justiça de Cristo. E essa nova natureza que nós recebemos em Jesus nos torna cada dia semelhantes a Ele, não é? Então, Paulo estava dizendo que essa nova roupagem, ela nos torna semelhante àqueles que nos salvou, para aquele que é para quem nós devemos viver, aquele que nós devemos servir, aquele que nós devemos adorar. E é interessante também que essa nova roupa, que essa nova vestimenta, que essa nova indumentária aí, esse novo vestuário, ele também traz consigo alguns adereços, ele traz consigo também alguns adornos. E Paulo está dizendo isso aqui. Ou seja, em primeiro lugar, não há mais preconceito racial ou religioso. Então, portanto, não há mais judeu, não há grego, não há circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Tá certo? Então, como eleitos de Deus, santos e amados, nós nos revestimos agora do fruto do Espírito Santo: profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esses são os adornos, esses são os adereços, são os acessórios dessa nova vestimenta. Então o Espírito Santo agora, não é? Quando nós estamos revestidos da pessoa de Jesus Cristo, Ele vai nos adornando, Ele vai nos enfeitando, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos tornando cada vez mais prontos como igreja, como noiva do Cordeiro, para nos encontrarmos com o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo, na eternidade. E Paulo fala que acima de tudo isso deve estar o amor, que é o vínculo da perfeição, deve haver a paz de Cristo como árbitro no nosso coração,
pois foi para essa paz que o Senhor nos chamou. Nós não fomos chamados para viver em guerra, para viver em litígio, em confusão, como aquela igreja estava vivendo, estava passando naquele momento, tá certo? E devemos estar cheios, devemos estar sempre ricos da palavra de Deus. Verso 16, que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e gratidão no coração. Então, como é que nós nos vestimos dessa nova roupagem, desse novo traje, não é? É buscando sempre louvar a Deus, nos enchermos da palavra de Deus, buscando sempre amar incondicionalmente uns aos outros, com ação de graças ao Senhor, e em tudo que nós fizermos, seja em palavras ou seja em ação, seja feito em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Essa deve ser a nossa função, esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o desejo do nosso coração. A cada dia nós precisamos, seja no levantar, no momento em que nós tomamos consciência de que estamos vivos, estamos acordados, decidir com que roupa que a gente vai sair. Então, eu pergunto para você, com que roupa você tem andado? Pergunto para mim, com que roupa eu tenho andado? Não é? Então, você vai trabalhar, vai com que roupa? Você vai para a igreja, com que roupa você vai? Vai para a escola, para a faculdade? Está confinado em casa nesses tempos aí de quarentena? Com que roupa? Que roupa nós temos usado? Então, ao perguntar com que roupa, não é? O compositor popular expressava sua falta de condição para estar num determinado ambiente. Não é? Quando o compositor escreveu essa música e ele perguntou com que roupa, ele estava dizendo como é que eu posso estar em determinado ambiente se eu não tenho condição. Esse jargão ainda hoje é falado, claro que entre os mais antigos, né? Talvez os mais jovens não tenham ouvido tanto, né, esse jargão aí. Mas na vida cristã e no relacionamento com Deus, também não é possível nos apresentarmos vestidos de qualquer maneira. Não é? Tem uma parábola que Jesus contou, em que numa grande festa muitas pessoas foram convidadas, sem importar qual era a classe social, sem importar qual era a posição social dessas pessoas. Mas no meio da festa, alguém foi encontrado vestido de forma indigna, sem vestes nupciais, e porque estava vestido de forma inadequada, foi lançado fora. Então nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de qualquer maneira. Se no mundo é preciso se vestir de maneira adequada para cada ocasião, muito mais para se estar na presença de Deus e se apresentar como filhos de Deus, como filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, desde os tempos do sacerdócio do Antigo Testamento, era preciso se vestir de forma adequada para servir a Deus. E hoje também é. Eu estava comentando até com algumas pessoas alguns dias atrás, que quando você lê o Antigo Testamento, o livro do Êxodo, por exemplo, principalmente, né, onde Deus estabelece o culto, o tabernáculo, os sacerdotes, as suas vestes, a maneira que o tabernáculo deveria ser construído. O tabernáculo não poderia ter degraus, porque se o sacerdote fosse subir algum degrau, era perigoso ele mostrar as suas vergonhas. As vergonhas do sacerdote poderia ser o que? O tornozelo, ou no máximo aí a panturrilha ou a canela, né? Então, tamanho era o zelo, tamanho era a santidade, o cuidado que se deveria ter, não é? Agora, nós não temos mais o tabernáculo, nem o templo em Jerusalém, e nós não temos mais o ofício do sacerdócio no templo, mas desde que o Senhor Jesus morreu, desde que o véu se rasgou de alto a baixo, agora o acesso a Deus está aberto, não é? Então todos os lugares agora é templo. Na sua casa é um templo, a rua é um templo, a faculdade é um templo, a escola é um templo, a igreja é templo, a rua, o trânsito é templo, esse lugar de confinamento, de quarentena onde você está é templo. E todos os cristãos também se tornaram sacerdotes. Não existe mais um mediador humano, alguém que faz a mediação do meu relacionamento com Deus. Isso foi abolido. Agora todos somos reino e sacerdotes. Agora o Deus é o mesmo, a santidade tem que ser a mesma, o comportamento tem que ser o mesmo, a reverência tem que ser a mesma. Então, templo agora é em todos os lugares.
Sacerdotes, todos nós somos. Exercer o ofício do sacerdócio, todo filho de Deus deve exercer. Não existe uma classe especial dentro do cristianismo que faz a mediação entre o povo e Deus. Isso foi algo inventado pelo clero, não é, na antiguidade, mas que nós entendemos pela palavra de Deus que não é assim. Aí você fala assim, pastor, então quer dizer que nós não precisamos de pastores, de presbíteros, de líderes? Não, essas pessoas nos abençoam com a sua liderança, mas elas não fazem o papel de mediadores entre nós e Deus. Não é? Eu, como pastor, eu não estou aqui para fazer o papel de mediador entre você e Deus, eu apenas sirvo, não é, a igreja do Senhor Jesus, mostrando o caminho para que todos se tornem sacerdotes e exerçam esse sacerdócio universal que está colocado na mão de cada cristão. Mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. No tempo do Antigo Testamento, precisava-se ser criterioso com isso, e hoje também. Aqueles que se dizem filhos de Deus, servos de Deus, salvos em Jesus Cristo, precisam estar vestidos de forma adequada, eles precisam se revestir desse novo homem. Portanto, para mim e para você, é imprescindível que nós estejamos atentos a esse aspecto importantíssimo da vida cristã, como era para os irmãos lá em Colossos. Eles estavam se vestindo da velha roupa, da religiosidade de novo, da justificação pelas obras de novo. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, tirem essa roupa velha, tirem essa roupa do passado, não entrem por esse caminho, não voltem a usar esse tipo de roupa. Isso aí está levando vocês à confusão, está levando vocês à divisão na igreja, está levando vocês a se comportarem de maneira inadequada. Então, despojem-se dessas roupas antigas, se revistam de um novo homem. E para mim e para você, a maneira como nós podemos adquirir essas vestes para nos vestir, talvez esteja no conselho que Jesus deu para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja rica, não é? A cidade de Laodiceia é uma cidade muito importante, tinha um centro têxtil muito próspero, tinha um centro bancário muito próspero, tinha um centro médico muito próspero, não é? Então, uma cidade onde aparentemente não faltava nada. Mas Jesus faz uma advertência para aquela igreja, dizendo, você diz que está rico, abastado, de nada tem falta, mas você é pobre, você é cego e você está nu. E o conselho que Jesus dá para aquela igreja é: aconselho-te que você compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Porque o que Satanás quer, na verdade, é nos deixar nus diante do mundo, para que nós sejamos envergonhados. E no dia que o Senhor Jesus vier nos buscar, sejamos achados insuficientes, como aquelas 10 virgens que não puderam entrar para as bodas, porque não estavam com todas as coisas no seu devido lugar, as lâmpadas estavam apagadas. Então, é preciso que nós busquemos comprar do Senhor Jesus essas vestes espirituais, essas vestes de justiça, para que nós possamos ser achados dignos diante do Senhor, para que possamos andar de forma digna, dignamente vestidos como filhos de Deus. Então, mesmo que você já tenha recebido Cristo como Salvador, já seja um cristão, já faça parte da igreja de Cristo Jesus, ainda assim é preciso todos os dias decidir: com que roupa? Não é como que eu vou andar nesse mundo? Será que Jesus me salvou para que eu continue vivendo no pecado como eu vivia antes de ser salvo? Será que Jesus morreu numa cruz para que eu continue vivendo da maneira como eu estou vivendo? Ou será que o sacrifício de Cristo teve como objetivo me livrar do domínio do pecado, mas também me santificar a cada dia e me preparar para me encontrar com Ele na eternidade? Fica essa reflexão para mim, para você nessa tarde, e que nós possamos cada dia mais, não é? Antes de fazer qualquer coisa no nosso dia, quando nós tomarmos consciência de que estamos vivos e acordados, não é? Nós possamos decidir andar vestidos nesse mundo, revestidos da graça, do poder e da bondade do Senhor. Que o Espírito Santo produza isso em nós e nos dê graça para isso. Que nós sejamos semelhantes a Cristo em todas as coisas que fizermos, em todo o tempo, em todo momento, para a glória dele. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos agradecidos nesta tarde pela Tua palavra, Senhor. Pai, nós Te louvamos porque um dia ouvimos o Evangelho do Senhor Jesus.
E talvez, ó Deus amado, algumas pessoas estejam ouvindo pela primeira vez a Tua palavra. Se essas pessoas, ó Deus, ainda estão debaixo do domínio do pecado, nós pedimos que o Senhor abra os olhos agora, para que eles consigam enxergar, ó Deus, a sua condição e a necessidade de entregar a sua vida ao Senhor, de Te receber como o único e suficiente Salvador, para serem salvos do domínio do pecado, Pai. E uma vez, ó Deus amado, salvos do pecado, como fomos um dia, que nós possamos a cada dia, Senhor, decidir nos despojarmos da velha natureza, do velho homem, do pecado, que nós possamos a cada dia, Senhor, a força necessária, o poder necessário para controlar as nossas paixões, o nosso apetite, os nossos impulsos, e possamos, ó Deus bendito, também nos comportarmos de maneira digna diante das outras pessoas, tratá-las, ó Deus amado, como o Senhor as vê, como o Senhor as trata. Para isso precisaremos a cada dia, Senhor, nos despojarmos dessa nossa velha natureza, desse pecado que ainda tão de perto nos rodeia, desse embaraço que quer nos enredar a cada instante. Senhor, nós precisamos a cada dia, Pai Santo, rejeitar, ó Deus amado, essa concupiscência, essa cobiça que vive dentro de nós e que quer nos dominar, ó Pai. E que despojados então, Senhor, dessa velha roupagem, dessa velha vestimenta, possamos nos revestir do Senhor, possamos, ó Deus amado, vestir a couraça da justiça, que a justificação de Cristo seja a nossa marca, e que possamos, ó Deus, ser adereçados, adornados pelo Senhor, com a paz, com o amor, com a alegria, ó Deus amado, com a santidade, ó Deus, não tendo, Senhor amado, nenhuma divisão no corpo do Senhor, que tratemos todos com amor, com amabilidade, que saibamos fazer tudo com ações de graças, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amando uns aos outros, não importando, ó Deus amado, a religião, a cor, a origem, que todos, ó Deus bendito, sejam alcançados pela Tua graça, que a Tua igreja seja, Senhor, um instrumento de justiça, de paz e de amor, por onde passar em tudo o que fizer. Senhor, ajude-nos nisso. Se o Teu Espírito Santo nos ajudar, Senhor, se o Senhor colocar as Tuas mãos sobre nós, nós conseguiremos, ó Deus, andar nesse mundo e viver vestidos como príncipes do Senhor, como Teus filhos, como a noiva do Cordeiro, e nos prepararmos a cada dia para nos encontrar com o Senhor, quando estaremos plenamente limpos, plenamente santos, aperfeiçoados por Ti, para a Tua glória por toda a eternidade. Obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado a Deus por todos esses que nos assistiram, e por aqueles que ainda vão nos assistir, aonde nós chegarmos, ó Deus, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para edificação, para o louvor do Teu nome, e também para a cura e libertação daqueles que necessitam, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Muito bem, fiquem com Deus, que Deus os abençoe poderosamente na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Um grande abraço.